Meu nome é Fernanda, tenho 43 anos e até hoje eu não consigo entender como aguentei tanto tempo calada. Eu me casei com o Ricardo em 2009, quando eu tinha 28 anos e ele 30. Era meu primeiro casamento, meu primeiro grande amor. E eu entrei naquela família com o coração aberto, cheia de sonhos e de vontade de fazer dar certo. A mãe dele, Dona Célia, sempre foi uma mulher de personalidade forte, daquelas que gostam de mandar em tudo. O pai dele, seu Antônio, era mais quieto, mas seguia tudo o que ela dizia. Eles moravam numa casa grande em Jacareí, interior de São Paulo. E Ricardo era filho único. Desde o começo, eu senti que Dona Célia me olhava de um jeito diferente, como se eu nunca fosse boa o suficiente para o filho dela. Mas eu ignorei. Eu achava que com o tempo, com paciência, com dedicação, eu ia conquistar o respeito dela. Eu vinha de uma família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe trabalhava como cozinheira de uma escola. Eu aprendi desde cedo a valorizar família, a cuidar, a servir. E foi exatamente isso que eu fiz nos primeiros anos de casamento. Eu trabalhava como assistente administrativa numa pequena empresa de logística. Ganhava pouco, mas ajudava em casa. Ricardo era vendedor, viajava bastante. E eu ficava sozinha durante a semana. Todo fim de semana, sem falta, a gente ia na casa dos pais dele. E foi aí que tudo começou. No começo, as visitas eram tranquilas, mas aos poucos, Dona Célia começou a me pedir favorzinhos. Fernanda, você pode passar aqui na quinta de manhã para me ajudar a trocar a cortina da sala? Seu Antônio não consegue subir na escada. Eu ia. Fernanda, será que você leva minha mãe no médico? Eu tô com muita dor na coluna. Eu levava. Fernanda, preciso que você vá no mercado para mim. Tô sem tempo. Eu ia. E assim, sem perceber, eu me tornei a ajudante oficial da família. Ricardo nunca foi cobrado. Ele viajava, trabalhava, descansava. Eu virei a mão de obra gratuita. Teve uma vez, em 2012, que Dona Célia precisou fazer uma cirurgia no joelho. Ela me ligou numa segunda-feira de manhã e disse: Fernanda, você vai precisar ficar aqui em casa comigo durante 2 semanas. Não posso ficar sozinha. Eu olhei para o telefone sem acreditar. Eu trabalhava, tinha minhas responsabilidades, mas ela nem perguntou se eu podia. Ela simplesmente decidiu. Quando eu falei com o Ricardo, ele me disse: Amor, é minha mãe. A gente não pode deixar ela sozinha. E eu, como sempre, cedi. Pedi 2 semanas de licença não remunerada no trabalho, perdi 15 dias de salário e fui cuidar dela. Durante aquelas 2 semanas, eu acordava às 6 da manhã para dar banho nela, preparar café, trocar curativo, fazer almoço, limpar a casa, lavar roupa e ainda ouvir reclamações. Esse arroz está sem sal. Você não sabe dobrar roupa direito. Minha outra nora faria melhor. Espera, qual outra nora? Ela nunca teve outra nora. Ricardo é filho único, mas ela inventava comparações só para me humilhar. E eu engolia tudo calada, porque eu achava que era meu papel como esposa, como nora, como mulher. Naquele momento, eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para opinar, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Os anos foram passando e eu continuei sendo a nora de serviço. Em 2014, quando meu sogro teve um AVC leve, adivinha quem ficou responsável por levar ele nas fisioterapias 3 vezes por semana? Eu. Adivinha quem adaptou a agenda de trabalho, pediu para sair mais cedo e usou o carro próprio sem receber 1 centavo de gasolina? Eu. Ricardo continuava viajando a trabalho. Dona Célia dizia que tinha enxaqueca e não podia dirigir. E eu, mais uma vez, fui. Mas o pior não era o cansaço. O pior eram os comentários. Numa tarde, eu estava na sala da fisioterapia esperando seu Antônio terminar a sessão e ouvi Dona Célia falando com uma amiga dela no telefone.
Ela estava sentada do lado de fora na área de fumantes e não sabia que eu estava perto. Ela disse: "Ai, minha filha, essa menina é esforçada, mas não tem classe. Eu queria tanto que meu Ricardo tivesse casado com alguém de nível. Mas fazer o quê, né? Ele se apaixonou." Eu senti meu estômago revirar. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, pegar trânsito, buscar o sogro dela e ainda ouvir aquilo. Quando cheguei em casa, contei para Ricardo. Ele deu de ombros. "Ah, Fernanda, você sabe como minha mãe é. Ela fala sem pensar, não leva a sério." Mas eu levei, porque aquilo doía. Doía saber que por mais que eu me doasse, eu nunca seria boa o suficiente. Em 2016, eu engravidei. Foi uma gravidez difícil. Tive enjoos terríveis, pressão alta e precisei fazer repouso nos últimos 3 meses. Dona Célia me ligava todo dia. Mas não era para perguntar como eu estava. Era para pedir coisas. "Fernanda, você pode pedir para o Ricardo passar aqui e buscar umas compras? Fernanda, será que você manda a receita daquele bolo que você fez? Fernanda, seu Antônio precisa ir no dentista semana que vem. Anota aí." Eu estava de repouso absoluto, com risco de parto prematuro, e ela continuava me tratando como secretária pessoal. Quando minha filha nasceu, em dezembro de 2016, Dona Célia foi me visitar na maternidade. Ela entrou no quarto, olhou para a bebê no berço e disse: "Coitadinha, puxou o nariz da sua família." Eu segurei o choro. Minha mãe, que estava do meu lado, ficou brava, mas não disse nada. Ricardo riu como se fosse piada, mas não era piada. Era desprezo puro. A gota d'água aconteceu em maio de 2023. Minha filha ia fazer 7 anos e eu planejei uma festa pequena na minha casa. Convidei os avós, alguns amigos dela da escola e mais ninguém. Eu mesma fiz os docinhos, decorei tudo com balões, comprei o bolo. Eu queria que fosse um dia especial para a minha filha. Na véspera da festa, Dona Célia me ligou. "Fernanda, esqueci de te avisar, mas amanhã eu e seu Antônio não vamos poder ir na festa. A gente marcou um almoço com uns amigos." Eu fiquei sem reação. Era o aniversário da neta dela, a única neta. E ela preferiu um almoço com amigos. Eu respirei fundo e disse: "Dona Célia, a senhora não pode remarcar. É o aniversário da sua neta." Ela riu. Ela literalmente riu e disse: "Fernanda, festa de criança é todo ano. A gente compensa depois." E desligou. Quando contei para Ricardo, ele ficou chateado, mas não fez nada. Ele me disse: "Eles são assim mesmo, Fernanda. Não adianta brigar." E naquele momento, eu entendi. Eu entendi que não importava o quanto eu me doasse, o quanto eu me sacrificasse, o quanto eu tentasse. Para aquela família, eu sempre seria invisível. Sempre seria a nora de segunda categoria. Sempre seria a mulher que não tinha classe. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei na pessoa errada. E você, no meu lugar, o que faria? Teria coragem de fazer o que eu fiz? Me conta nos comentários. No dia da festa, minha filha perguntou onde estavam os avós paternos. Eu disse que eles tinham tido um imprevisto. Ela ficou triste, mas tentou aproveitar o dia. Eu, por dentro, estava destruída. Mas foi ali, naquele momento, vendo minha filha triste, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais aceitar aquilo. Eu não ia mais me rebaixar. Eu não ia mais implorar por respeito. Na segunda-feira seguinte, bloqueei o número de Dona Célia. Bloqueei o número de seu Antônio. E avisei Ricardo: "A partir de hoje, eu não vou mais na casa dos seus pais. Não vou mais fazer nada por eles. Se você quiser visitar, vá sozinho. Mas eu não vou mais." Ele ficou chocado. Tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, mas eu não voltei atrás. Dona Célia me mandou mensagem pelo WhatsApp de uma vizinha. Dizia que eu era mal agradecida, que ela sempre me tratou bem, que eu era uma nora desrespeitosa. Eu nem respondi. Bloqueei aquele número também. Minha mãe me apoiou, meus amigos me apoiaram. E pela primeira vez em 15 anos, eu me senti leve. Passaram-se 6 meses. Ricardo continuava visitando os pais sozinho.
Ele tentou algumas vezes me convencer a voltar atrás, mas eu não cedi. Minha filha perguntava pelos avós e eu explicava com cuidado que às vezes as pessoas machucam a gente sem perceber e que a gente precisa se proteger. Ela, com seus 7 anos, me disse: "Tá tudo bem, mãe. Eu tenho a vovó do seu lado e ela é a melhor." Meu coração quase explodiu de orgulho. Em novembro de 2023, seu Antônio teve outro AVC, mais grave dessa vez. Ricardo me ligou desesperado pedindo ajuda. Disse que a mãe dele não estava dando conta, que ele precisava de mim. Eu respirei fundo e disse: "Ricardo, eu sinto muito pelo seu pai, mas eu não vou. Eu não sou mais a nora de serviço. Se sua mãe precisa de ajuda, contrata alguém. Ela tem condições." Ele ficou em silêncio e desligou. Semanas depois, Dona Célia me mandou uma carta. Sim, uma carta física enviada pelos correios. Nela, ela pedia desculpas. Dizia que tinha sido injusta comigo, que tinha tratado mal, que reconhecia meus esforços, mas terminava pedindo que eu voltasse a ajudar, porque ela estava sozinha e precisava de mim. Eu li a carta inteira, chorei e guardei numa gaveta. Não respondi. Hoje, em janeiro de 2026, minha filha tem 9 anos. Ricardo e eu continuamos casados, mas nossa relação mudou. Ele entendeu com o tempo que eu tomei a decisão certa. Ele visita os pais sozinho, ajuda no que pode, mas não me cobra mais nada. Eu voltei a estudar, fiz um curso técnico em contabilidade e consegui um emprego melhor. Estou reconstruindo minha autoestima, minha identidade, minha vida. E pela primeira vez em muitos anos, eu olho no espelho e me reconheço. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei, mas só quem vive sabe o peso disso. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Escreve sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. Não foi fácil. Tem dias que eu me pergunto se fui muito dura, se poderia ter dado mais uma chance. Mas aí eu lembro da festa de aniversário da minha filha. Lembro das humilhações silenciosas. Lembro de como eu me sentia invisível. E aí eu sei que fiz o certo, porque respeito não se implora. Respeito se conquista ou se afasta.